A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Olha, meus irmãos, eu estava fazendo aqui uma reflexão acerca da parábola das 10 virgens, escrito lá em Mateus capítulo 25, e talvez alguém pode discordar desse raciocínio, dessa reflexão que eu tive, mas não vou julgar quem pensa diferente, mas também não me julgue, porque o que eu vou falar aqui é aterrorizador. É até um pouco complexo de entender, mas é o que está escrito. É a meditação, minha meditação, é a reflexão que eu tive acerca dessa palavra. Meus irmãos, quando nós vamos ver alguém dizendo assim, aí vem o noivo, se ela encontro, como está lá escrito em Mateus capítulo 25, versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Aqui é a tradução na linguagem de hoje. É um pouco mais clara, né? É um pouco mais clara. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando. Quando se fala meia-noite, meu irmão, se fala de escuridão, porque naquele tempo, nos tempos bíblicos, os tempos em que as pessoas viviam naquela época, não havia poste de luz, não havia lâmpada, como essas lâmpadas que a gente tem, a energia, né? A energia, conforme hoje a ciência, né? O tempo moderno que nós vivemos hoje é um tempo muito avançado, a tecnologia está muito avançada e a ciência está muito avançada também. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Eu quero dizer aqui, meus irmãos, acerca dessa palavra, acerca disso aqui, meditando sobre isso aqui, aí vem um noivo, se ela encontro, alguns podem pensar assim, eu estou gravando esse vídeo aqui, meus irmãos, porque eu não quero perder o raciocínio que acredito que Deus me deu, meu irmão, não veio de mim, mas acredito que Deus me deu esse raciocínio, porque quando a gente vai examinar a palavra de Deus, vamos ver lá em Mateus 24, versículo 45, vai falar sobre o empregado fiel e empregado infiel. Então, meu irmão, lê texto e leia o contexto. Embora essa palavra, meu irmão, seja uma palavra, como eu posso dizer, uma palavra para um tempo que vai acontecer, ou seja, escatológico, né, como muitos aplicam assim, mas existe também um outro ponto de vista também. Não existe um ponto de vista, meu irmão. Não existe. Porque o Espírito Santo pode dar um ponto de vista para um, não é que o Espírito Santo entre em contradição. Deus não entra em contradição com a sua palavra. Deus não entra em contradição com a sua palavra. Não, Deus não entra em contradição com a sua palavra, não. Quem entra em contradição com a palavra é o próprio homem. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muitos homens dizem ser o expert na Bíblia, mas a ciência não vem do homem. Vem da iluminação do Espírito Santo e do próprio Deus que nos dá também a iluminação. Porque Deus não vai dar revelação somente para uma pessoa. Não, Deus não vai dar revelação somente para um. Deus dá revelação para todos. Todos aqueles que buscam, aqueles que meditam na sua palavra, para poder passar aquele ponto de vista, aquele raciocínio que o Espírito deu para ele. Amém? Então, meus irmãos, continuando aqui, quando se fala, aí vem o noivo, uma palavra dizendo para a vinda de alguém. Então, meu irmão, quem já veio? Embora seja também, por isso que eu estou falando, eu não ignoro o fato que seja escatológico também. Eu não ignoro o fato. Mas alguém chegou para você, o seu pai, né? Vamos supor o seu pai, né? O seu pai. Vai falar assim, filho, eu estou indo, eu cheguei, eu vim, mas estou indo, olha, coloca a casa em ordem aí.
Coloca a sua casa em ordem, porque eu vou voltar para te buscar e te recompensar. Ó, se você fizer isso, você estiver fazendo isso, você estiver obedecendo, quando eu voltar, eu vou te buscar. Então aquele servo, como está aqui em Mateus 24, que é o servo, o empregado infiel, se ele estiver vivendo uma vida desordenada, meu irmão, estiver vivendo uma vida sem compromisso para com Deus, ele vai ser julgado. Vai vivendo uma vida desenfreada, sem contenção, sem freio, bebendo, fazendo coisas horríveis. Ele vai ser condenado. Meu irmão, leia texto, mas leia o contexto também. Leia texto, mas leia o contexto também. Mateus 25 vai falar das 10 virgens. Está falando de uma igreja, de uma noiva. Essa noiva tem que ser pura, não tem que ser pura. Ela tem que ser limpa para se encontrar com o noivo. Não é? Então no dia, meu irmão, no dia em que a pessoa tem um encontro, vai ter um encontro. Vou falar o crente, porque o ímpio já está condenado. Se Deus não chamar ele, se o Espírito não convencer, ele já está condenado. Se ele endurecer o coração, e se a igreja não lutar pelas almas, porque, meu irmão, algumas pessoas pensam que pregar sobre juízo final, pregar sobre o inferno, não é fácil não, meu irmão. Não é fácil, não. Para a gente pregar sobre esses temas, é complexo. Por quê? Porque nós temos que viver o que a gente fala. Porque quando chegar o dia do juízo, eu serei punido, serei condenado pelas minhas palavras. Mas tem uma bem-aventurança nisso. Tem a bem-aventurança. Lá Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que lê e ouve as palavras dessas profecias. Bem-aventurado. Bem-aventurado, meu irmão. Por quê? Porque quando a gente ouve uma palavra de puxão de orelha, estreita mais o caminho, estreita mais a porta fica mais estreitinha. Aperta um pouco o cinto, né, irmão? Aperta um pouco, porque nós vamos refletir as coisas erradas que a gente faz, as coisas más que nós praticamos. Todos nós somos pecadores, meu irmão. Meu irmão, não é fácil entrar no céu. Não é fácil, meu irmão, entrar no céu, não, meu irmão. Para refletir isso, meu irmão. Não é fácil entrar no céu, não. Para entrar no céu é difícil, meu. Para entrar no céu é difícil. Quantos aí estão morrendo? Estão sendo sepultados? E muitos estão ali e estão dizendo, foi para o céu. Foi para o céu. Sabe, se Deus abrisse a visão dele para ver quem está vindo buscar o ímpio, eu não falo o crente, o santo, que a Bíblia chama o crente de santo. Não chama ele de gospel, não chama ele de evangélico. A Bíblia chama o cristão de santo. Não é nem cristão, chama de santo. Não chama nem cristão também, chama de santo. Porque esse nome aqui foi aqui na terra, foi dado aqui na terra quando Jesus veio à terra. Quando Jesus veio aqui na terra, foi dado esse nome de cristão. Somos chamados de cristão porque servimos a Cristo, somos servos de Jesus Cristo. Mas, biblicamente, aquele que vai morar no céu é chamado de santo. Aqueles que estão no céu é chamado de santo. E ele também é chamado aqui na terra por Deus como santo, não de cristão, porque cristão tem muitos. Com o nome de cristão tem muitos, mas santos são poucos. Os santos são poucos, meu irmão. Então, vem muitos crentes e dizem que os santos querem ser santos demais. Mas Deus quer que você seja santo. É um dos atributos dele, é a santidade. Deus é santo. Então, Deus quer que nós sejamos santos. Mas continuando, meu irmão. Continuando para não prolongar muito esse vídeo. O que significa essa palavra? Aí vem o noivo. Quando se fala aí vem o noivo, ele já veio. Sai ao encontro. Temos um encontro com Deus todos os dias. Nós nos encontramos com Deus todos os dias, meu irmão. Sai ao encontro. Nós nos encontramos com Ele todos os dias. Todos os dias. Venham se encontrar com Ele. Ou seja, está mandando, vá se encontrar com Ele. Tenha um encontro com Ele. Porque Mateus não está aqui, Jesus não está aqui falando aqui
da condenação para aquele que vai se encontrar com Jesus. Está mandando ter um encontro com ele, significa ter uma relação pessoal com ele. Se relacionar com ele. Irmão, isso é muito forte. É muito forte, meu irmão, é muito forte. Segura um pouco aí. Aperta um pouco aí o cinto aí, meu irmão. Porque não é... Meu irmão, essa palavra aqui não é mamão com açúcar, não. É uma palavra forte. Mas eu sei que tem o anjo de Deus está aqui anotando tudo que eu estou falando. Tudo que eu estou falando, porque encontrar-se com Deus, encontrar com Jesus, é todos os dias temos que ter esse encontro com Ele. Então, o escritor está aqui falando aqui, relatando aquilo que vai acontecer, que está acontecendo, é todos os dias. Venha ao encontro. É como se um pregador tivesse assim, vá se encontrar com Deus, vá ter um relacionamento com Ele, vá se refugiar, vá buscar a Ele, vá se santificar. Porque o que Ele já fez, Ele já fez. Não precisamos de outro Salvador, meu irmão. Não precisamos, temos um Salvador que é Jesus Cristo, Ele já veio. O noivo já veio. Ele veio há 2000 anos atrás. E o que Ele falou, Ele deixou várias advertências. Muitas advertências, meu irmão, na Bíblia. Para nós guardarmos o nosso corpo, guardarmos de ser santos diante dEle. Temos que ser santos diante de Jesus. Sim, temos que conservar, meu irmão, a nossa alma e o nosso espírito, como está em Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5, 1 de Tessalonicenses, se eu não me engano, fala a memória, capítulo 5. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, porque esse corpo vai ressuscitar. Esse corpo tem que ressuscitar, meu irmão, porque Deus não quer só uma parte de você, não. Deus quer tudo. Deus quer espírito, alma e corpo. Mas esse corpo, meu irmão, esse corpo não pode ser profanado, porque a Bíblia diz que esse corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo. Então temos que guardar a pureza também do corpo também. Tem só quer guardar a pureza, a santidade do Espírito. Mas o corpo, porque nós seremos julgados, meu irmão. Seremos julgados naquele dia. Então, meu irmão, temos que estreitar o caminho. Estreitar o nosso caminho. Pregue para você mesmo. Para você se converter. Eu gosto de pregar para mim mesmo, irmão. Eu gosto de pregar para mim mesmo. Eu gosto de pregar porque cada dia mais, quando eu prego para mim, eu me converto. Eu me converto porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Aquilo que aconteceu no passado, aconteceu no Velho Testamento, acontece em todos os tempos, meu irmão. Sentença, punição, acontece, meu irmão. Ou será que o coração do homem é diferente do coração dos antigos? Daqueles que foram condenados pelo dilúvio? Aqueles que foram condenados em Sodoma? Sodoma e Gomorra existe até o dia de hoje. Existe até o dia de hoje, Sodoma e Gomorra. Está em ruína. Está em ruína, pesquisa aí. Sodoma e Gomorra existe. Ela existe, só que ela está em ruína. Porque há tantos tempos atrás, tantos anos atrás, não sei quantos anos, 3.000 anos, não sei, foi a época de Abraão, que Abraão viveu com Ló. Aconteceu, meu irmão, isso aí, meu irmão. Aconteceu. Então, nosso coração, meu irmão, o coração do verdadeiro crente foi mudado por causa do Espírito. A misericórdia de Deus. Deus deu seu Espírito. Mas o coração do ímpio não foi mudado, não. Ele ainda continua sendo ímpio, pecaminoso diante de Deus. A sentença, o martelo, meu irmão, será batido. Pá! Quando ele morrer. Sim. Ele já vai ser direto, meu irmão. Lançado, ó. No abismo. Vai ser direto lançado no abismo quando morre. E o crente? O crente está aqui, ó. A parábola das virgens. A noiva. Jesus está esperando. Hoje Jesus é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Mas no dia em que o crente imprudente, sem juízo, morre, será o juiz dele. Será o juiz dele. Para ser preso. Porque quando você vai no tribunal, quando uma pessoa comete um delito, irmão, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Quando alguém vai ser condenado, antes de ser preso,
ele vai ter que ser julgado. Vai ter que ser julgado diante do juiz. Diante de um juiz. Então, o meirinho são aqueles homens que ficam lá para levar até o juiz. O juiz bate o martelo. Condenado, leva ele para prisão. E aí? Então entra o desespero, a angústia. Então aquela pessoa é lançada num abismo de trevas, ou numa prisão. Não sabemos como que é o inferno, mas há graus de punições no inferno também, assim como aqui na terra também há graus de punições para aqueles que cometem tantos atos diante dele. Deus mandou a gente comparar as coisas naturais com as coisas espirituais. Ele mandou nós comparar isso, para nós entendermos como que acontece no mundo espiritual. Quando alguém morre, um crente imprudente, que se diz ser a noiva de Cristo, quando morre, ele vai ser condenado diante de Deus. Então isso está acontecendo agora, meu irmão. Por quê? Porque o noivo já veio. Jesus não é o nosso noivo? Ele não é o nosso noivo? Nós somos o quê? Comparado como os prudentes. Mas a noiva, muitos não estão morrendo, meu irmão? E aí? Muito crente não está morrendo? Porque ele não vai viver depois de 2000 anos. Dia que ele nasceu. Ele não vai viver, eu digo de uma forma no corpo, né? A sua alma, no corpo. Enquanto tá dentro, desde que você nasceu, meu irmão. A sua alma está dentro do corpo. A sua alma está no corpo. Certo? A sua alma está no seu corpo. Desde que você nasceu até o dia de sua morte. Porque você vai morrer. Você não é considerado como noiva? O noivo não já veio? O noivo já veio. Ele já veio quando? Há 2000 anos atrás. Lembrando que eu não ignoro também o raciocínio de que a noiva vai ter um encontro com Jesus também naquele dia e vão ser chutados. A noiva imprudente, 5 imprudente. Porque você fala 5 loucas e 5 prudentes, fala em geral, meu irmão. Fala em geral, em tudo. Todos os cristãos de todas as épocas. De todas as épocas, meu irmão. De todas as épocas, meu irmão. Todos os tempos, todas as eras. Vão ter um encontro com ele. Então, meu irmão, muitos crentes não estão morrendo? Muitos crentes não estão morrendo? É chamado de quê? De noiva. De noiva. E o noivo? Não já veio? Só que ele vive eternamente. Ele é eterno. Ele não morreu. Ele morreu sim. Morreu há 2000 anos atrás no corpo. E o seu corpo também ressuscitou. O corpo de Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. Ele está sentado no trono. Ele é o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja, da noiva. Ele é o noivo. E a igreja é considerada como noiva. Porque a noiva tem que estar pura. Tem que estar pura. Meu irmão, não ignore isso. Isso é muito forte. Então, quando alguém morre agora, algum que diz ser considerado noiva de Jesus Cristo, mas vive uma vida totalmente sem freio, imoralidade, adultério, fornicação, prostituição, cobiça, tudo, meu irmão, que esse mundo apresenta, tudo que está dentro desse mundo. Tudo que está dentro desse mundo, meu irmão, pecaminoso, que o crente está praticando, a noiva impura, imprudente está praticando, ele vai pagar. Ele vai pagar. Meu irmão, para de ouvir esses falsos mestres que estão aliviando sua consciência, são servos de Satanás. Está querendo aliviar essa consciência para você praticar todo tipo de pecado. Todo tipo, são falsos profetas que estão pregando só melzinho, você está se alimentando de veneno. E quando você ouve essas mensagenzinhas, água com açúcar, água de batata, sabe o que você vai fazer? Meu noivo, Jesus está demorando, né? Está demorando. Está aqui o servo infiel. Mateus 24. Leia lá. Mateus 24, 45. O servo infiel. Por quê? Porque
Muitos falsos profetas têm surgido no mundo, está pregando uma mensagem mel com açúcar. Mel com açúcar, meu irmão. Porque eles não querem ter um encontro com Deus. Eles não querem, estão praticando todo tipo de imoralidade sexual, sem contenção, sem freio. E aí, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Os seus estudos teológicos, abominável, diante dos seus pecados, suas abominações diante de Deus, eles estão praticando isso, dizem que Deus é só amor. É só amor? Deus é só amor? Ele está amando o teu pecado? A tua iniquidade? Porque um dia tu vai ter um encontro com Ele. Quando a tua alma descolar do corpo, tu vai ter um encontro com Ele. A tua alma descolar do corpo vai ter um encontro com Ele imediatamente. Porque em Hebreus está escrito, foi dado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. E aí? O juízo é agora, está acontecendo agora, quem está morrendo. O crente que está morrendo, a crente não morre não, é? Crente não tem doença não? Crente não tem doença não? Ele não adoece e morre não? Assim como o ímpio? Sim. O crente, ele adoece e morre. Ele adoece e morre. Embora a redenção também é do nosso corpo, quando acontece uma cura, uma libertação, isso é por causa da redenção que é em Cristo Jesus. É só demonstração do poder de Deus para que as pessoas venham acreditar que Ele morreu há 12 mil anos atrás. Então acontece curas, libertações, milagres. Mas nem todo milagre, meu irmão, é de Deus não, porque a Bíblia diz que viriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas também. Então não se engane com isso também. Não se engane, noiva de Jesus. Não se engane com isso não. Não se engane. Então, meus irmãos, a condenação está acontecendo agora, meu irmão. A condenação está acontecendo agora, em nosso tempo. Está acontecendo agora. Está acontecendo nesse exato momento. Quando nós morremos, quando a pessoa morre, o corpo morre, porque o corpo sem a alma, ele morre. Mas a alma sem o corpo, ela continua vivendo. Continua vivendo. O corpo sem a alma, ele morre. Ou seja, o corpo sem o espírito, ele morre. Como está escrito lá em Tiago. Tiago, se eu não me engano, capítulo 2, se eu não me engano, que o corpo, seu espírito é morto. Corpo, espírito e alma é a mesma coisa, meu irmão. É a mesma coisa. Só que há uma separação nisso, porque o espírito do ímpio está apagado. Ele está morto. Então a alma está dominando o seu corpo e seu espírito. Mas o crente regenerado, o crente que é salvo, o cristão que é salvo em Cristo Jesus, quem está tomando agora o domínio do corpo e da alma dele é o espírito humano. Porque esse espírito que tem comunhão com Deus, é o espírito humano que tem comunhão com Deus. Então ele está vivo diante de Deus. Mas o morto está morto. E a questão se contaminando, que é uma noiva infiel, está se contaminando, vai ser julgado. Vai ser julgado. Por causa da sua imprudência. Sua imprudência. Então, aqui, meu irmão, aí vem o noivo, porque meia-noite significa escuridão, treva, domínio do pecado, onde os ímpios estão praticando todos os tipos de moralidade, perversão, lascívia, cobiça, todos os tipos de depravação, meu irmão, que você imaginar, todos os tipos, assassinatos, tudo isso está acontecendo, tudo isso, porque é a hora das trevas. Se existe a luz, que é Jesus, existem as trevas também. Existem as trevas. Então, meu irmão, é dessa forma que acontece o julgamento. Está acontecendo. O noivo já veio. O noivo já veio. O reino já veio. O reino do céu já veio. O reino de Deus, Jesus anunciou. O próprio Jesus também anunciou. Arrepender porque é chegado o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É Ele. Ele é o reino dos céus. Ele é o reino de Deus. Ele já veio. O reino do céu já veio. Mas é da nossa... É nosso compromisso ir ao encontro dele. Saia ao encontro. Jesus está mandando, venha ao meu encontro. Venha até mim. Venha até o meu tribunal. Agora, enquanto é tempo. Porque quando você morrer, eu vou ser o teu juiz. Eu vou te condenar. Minhas palavras, Jesus falou. O próprio Jesus falou. As palavras que eu falo,
as palavras que eu falo, há de julgar no último dia. Último dia o quê? No último momento. No último momento, no dia da tua morte. Até o último momento, meu irmão, ela vai te julgar. A palavra de Deus vai te julgar. Ah, eu ouvi uma palavra. Você sabia que ouvir pregações também é perigoso? Porque se você ouvir um sermão sobre o juízo final e está praticando tudo ao contrário, não está buscando ali o temor de Deus, não pedir a Deus para aumentar o teu temor diante dele e viver uma vida pura, as palavras de Jesus falou, as palavras que eu vos falo, ela vai condenar você. Porque as palavras que ele fala não vêm dele mesmo. O próprio Jesus falou, a palavra que ele fala vem de Deus. Essa palavra é de quem? É de Deus. É a palavra de Deus. E o Espírito Santo é testemunha dessa palavra. Porque ele inspirou homens. Inspirou vasos frágeis. Ele que deu para esses homens. Então, a mensagem também... Ah, mas pregador, você não quer que eu ouça mensagem, não? A mensagem, ela pode transformar, meu irmão. Não estou ignorando você ouvir mensagem. Essa palavra que eu estou falando aqui, ela pode transformar, ela pode converter, mas ela pode te condenar também no último dia. Ela pode me condenar também no último dia. Porque eu estou pregando, se eu não estiver praticando o que eu estou falando, ela vai me condenar também. É por isso que nós temos que ter temor diante de Deus. Temor. Eu falei, meu Deus, essa mensagem está esquadriando o meu coração. Está fazendo uma divisão, peraí. Ela discerne juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções do coração. Discernir, ela corta, ela separa. Essa palavra ela separa, como está lá em Timóteo. Esqueci agora o texto. Mas está lá em Timóteo, fala que essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. O hebreu, se eu não me engano, irmão. Me perdoe, irmão. Eu sou um pouco leigo, um pouco de guardar versículo e capítulo, mas vem a memória, o Espírito Santo vai trazendo a memória. Eu só sei que é apta, que está escrito, eu não sei falar para você livro, capítulo, mas o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está colocando na minha mente esse versículo. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque quando é pregado uma palavra, meu irmão, pregada ela vai cortar, vai fazer uma separação, ela vai dividir, tá, como uma espada, juntas e medulas. Ela vai dividir, ela vai cortar. Vai ser para quê? Para que essa pessoa venha pensar. Porque quem pensa é o espírito humano do homem. O espírito humano. A alma, meu irmão, a alma ela não tem como discernir as coisas. Porque se a alma discernir, estaria aí, discernindo, meu irmão. Todas as pessoas estariam discernindo. Mas é necessário o quê? Ouvir o evangelho. Ouvir a pregação do evangelho. Ouvir. E todos aqueles que ouvem as palavras de Deus, meu irmão, e não a praticam também, tem que ouvir. A mensagem tem que ser anunciada, claro. Não é? Mas é perigoso também. Perigoso ouvir. Mas tem que ouvir. É necessário pregar a palavra para que, naquele grande dia, as pessoas não venham ter desculpa. Então, meu irmão, o servo infiel, a noiva infiel, não vai ter desculpa no dia da sua morte. Não vai ter. Então, quando ele morre, a alma sai, descola do seu corpo. Porque isso aqui, meu irmão, ó. Isso aqui. Sentimos dor? No momento ali que a bala atravessa o peito de uma pessoa, ela sente dor ali na hora. O infarto. Sente a dor ali na hora. Porque a alma sentiu a dor. Pressão. O impacto. Sentiu a dor. Mas foi a alma que sentiu a dor. Por quê? Um corpo sem a alma... Um corpo sem alma, ela só pode atirar no corpo sem a alma, não vai sentir dor. O que sente dor é a alma. Isso aqui, ó. A dor, quem está sentindo, é a alma. É a alma que está sentindo dor. Aleluia, meus irmãos. Olha aqui. Aqui, meus irmãos. Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte. Você sabe o dia e a hora da sua morte? Da sua partida? Você não sabe. Você não sabe. Por isso Deus mandou a gente ficar em vigilância. Porque Jesus está voltando para muitos. Para muitos ele voltou. Para muitos crentes imprudentes, noivo imprudente, já voltou. E aí? Para pensar. Quando o crente infiel, imprudente, a noiva imprudente, morre,
Vai ter um encontro com ele lá, ó. O juízo. O juízo. Vai ter um encontro com ele. Quando morrer, vai ter um encontro com ele. Nesse exato momento. O crente está morrendo, imprudente, sem contenção, sem freio, praticando todo tipo de imoralidade sexual, pecados, adultérios, fornicações. Quando morre, meu irmão, é imediatamente. Foi dado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Está lá em Hebreus. Lá em Hebreus, irmão, está escrito em Hebreus. Foi dado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O juízo vem imediatamente, o juízo vem para essa pessoa. Então, meu irmão, essa palavra é para despertar tua consciência. Não deixar tua consciência amortecida no pecado, praticando todo tipo de moralidade, sem contenção, sem freio. Não. Não. Então, leia a Bíblia para você mesmo. Pregue para você mesmo, para você se converter a cada dia. Ah, eu só gosto de ouvir melzinho. Você gosta de ouvir melzinho? Pastores, líderes que só pregam melzinho, tem alguma coisa errada com ele. Não é o Espírito que está usando ele, não, meu irmão. Não é o Espírito que está usando esse líder, esse pastor. Só prega melzinho. Jesus te ama. Ah, Jesus te ama. Continua praticando todo tipo de pecado. E tu pode infartar. Pode estar andando na rua. Pode estar dentro da tua casa, no teu quarto. Infartar. Os demônios vão vir buscar tua alma. Satanás vai vir buscar tua alma. No teu redor tem um monte de demônios, meu irmão. Ao redor tem um monte de demônios. Ao redor daqueles que vivem uma vida imoral. Ao redor dele tem um monte de demônios. Sombras negras, tá perto dele. Até chegar a hora da sentença, que Deus fala assim, ó. Jesus fala assim, Satanás vai acusar o crente, vai acusar as pessoas diante de Deus. Vai pedir a alma daquela pessoa. Me dá essa alma, Senhor. Ó, não tá dando fruto, não. Não tá dando fruto para o Senhor, não. Me dá essa alma logo. Ele tá pedindo a tua alma. Tá pedindo a nossa alma. Satanás tá pedindo a nossa alma. Tá pedindo a nossa alma, meu irmão. Satanás tá todo o tempo pedindo a nossa alma, pedindo a tua alma. Então, quando acontece um atropelamento, a alma vai descolar do corpo imediatamente. Satanás vai pegar a alma dessa pessoa e vai levar. Diretamente. Já é dele. Já é dele. Deus só deu a sentença. Não, vai, leva. Não tá dando fruto, não. Não tá querendo dar fruto. Leva logo para o abismo. Leva logo para o abismo, essa alma. Morreu o crente fiel. É estreito, né, irmão? É estreito, né? Morreu o crente fiel, que se diz noiva de Cristo, praticando todo tipo de moralidade, cobiça, adultério, fornicação, masturbação. Tudo, meu irmão, que é contrário ao reino de Deus. Só praticando tudo isso. Morreu. Os anjos vão vir buscar ele. Ah, presta atenção. O anjo vai vir buscar ele. Ele já vai diante do juiz. De um juiz. Vai diante de um juiz. Vai diante do juiz, que é Jesus. Não foi dado a morrer uma só vez? Morreu uma vez, sai juízo. Vai pro juízo. A alma dele morreu. Meirinho. Vai vir aí, os dois anjos. Vai pegar um do lado direito, do braço dele. O outro do lado esquerdo. Outro do lado esquerdo. Os demônios vão estar ali do lado ali, ó. Vai estar ali do lado. Eu acredito, meu irmão, assim, meu irmão. Vai estar do lado dele assim, ó. O anjo, os dois anjos estão segurando ele. Opa, peraí. Vai levar ele. Vai levar. Meu irmão, por quê? Porque é necessário os anjos levar essa alma, eles levarem, que o pecado tá ali, ó, pesando ele, ó. Levando ele para baixo. E ele pensa que ele tá subindo. Ele pensa que ele tá subindo para Deus. Os anjos estão levando ele, ele vai até pensar. Tá me levando para a glória. Aleluia. Os demônios lá embaixo lá. Anotou tudo no registro. Os teus pecados. Aquilo que você praticou toda a tua vida. Toda a tua vida que tu praticou. Anotou tudo. Ele vai falar, opa, peraí. Ele é meu. Aí hoje vai falar, calma. Vamos ver o que o Senhor... Vamos ver o que o Senhor vai fazer com esse servo. Ah, mas espera aí, ele é infiel. Ele foi infiel em toda a vida. Essa noiva aí que o teu Deus disse que ele é noiva de Jesus, que ele é noiva dele. O teu mestre diz, o teu Senhor diz que é noivo dele. Traz ele aqui para mim, traz essa alma para mim, ela é minha. Ela é minha. Aí, meu irmão,
Os anjos vão levar calma? Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos dizer que os anjos não conhecem o que está no pensamento de Deus, o que Deus vê. Os anjos não conhecem. Os anjos estão vendo, estão anotando tudo que a gente está fazendo. Mas também os demônios... E aí, irmão? Os demônios também estão vendo também. Tudo que a gente está fazendo, está anotando tudo. Eles estão anotando tudo que você está fazendo. Tudo que é mal, tudo que é imoral. Tudo que é imoral. Eles estão anotando também, meu irmão. Está anotando. Então, meu irmão, a alma da pessoa está tão pesada de pecado, de iniquidade, que é necessário 2 anjos vir, meu irmão. Meirinho não leva até o juiz. Eu acredito, meu irmão, que um vai pegar do lado do direito, vai pegar do lado esquerdo, vamos subir com esse homem. Vamos ver o que nosso Senhor vai fazer com ele. Aí vai chegar diante dele, o crente fiel, e começou, ó. Ele foi o mal, ó, aqui, ó. Eu afirmo, Mateus 24, versículo 47, eu afirmo que, de fato, o patrão o porá para tomar conta de toda a sua propriedade. Mas se ele for um mau empregado, pensará assim, ele vai pensar assim, ó, presta atenção, meu irmão. Ele vai pensar assim, isso aqui está passando um pensamento de muito crente, noiva infiel, está passando agora. O meu patrão está demorando muito para voltar. Está demorando muito para voltar porque ele está olhando só no ponto de vista escatológico. Só no ponto de vista para o futuro. Aí está demorando para voltar. Aí ele vai fazer assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele está pensando agora o pensamento mau. O pensamento do homem mau. Daquele que é mau. Meu patrão está demorando muito para voltar. Aí ele vai assim, ó. Então começará a surrar os seus companheiros. Ele começará a fazer todo tipo de perversidade. Brigar, discutir, falar mal um do outro. E a comer e a beber. A fazer todo tipo de farra, meu irmão. É o que está acontecendo aí nessas igrejas porta larga. Em vez de os falsos profetas... Esse falso profeta não vai pregar a palavra de Deus, né, meu irmão? Ele não vai pregar a palavra para confrontar o pecado porque eles querem dízimo. Essas igrejas aí porta larga, de luzes, que tem luz, tem fumaça, é uma boate gospel. É uma boate gospel, meu irmão. Esses homens, falsos profetas, que estão levando muita alma para o abismo, ele vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque ele está pregando um reino terreno, o reino da carne, do entretenimento. Enquanto isso, a alma está se lambuzando no pecado. Ele fala assim, tá demorando, né? Pô, essa mensagem aí desse pregador aí, desse profeta aí, tá pregando uma mensagem muito boa. Tá pregando a mensagem, meu irmão? Tô aqui, meu irmão, Satanás tá furioso comigo porque eu estou pregando essa mensagem. Eu vou publicar isso no YouTube. Para ganhar like? Para ganhar visualização? Não. Para salvar a tua alma. Aí aqui, meu irmão, ele começará a espancar os seus empregados. Ele começará, ó, demorando. Ele começará a surrar os seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Ou seja, com o iníquo. Ele começará a se juntar com o iníquo. Ele vai se juntar com o iníquo. Irmão, leia texto e leia contexto, meu irmão, para você não pensar só que esse raciocínio é somente desses homens aí que estão pregando somente que é para o futuro, mas é para agora. O noivo já veio. Ele já veio. Ele vai vir também em glória também. Vai condenar, vai separar o joio do trigo, as ovelhas e os bodes, vai separar também, escatologicamente. Mas também é para agora, porque a noiva está se sujando com o pecado. Aquele que se diz noiva de Jesus está se sujando com o pecado. Aí aqui, meu irmão. Aí o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que não sabe. O que eu falei para você outrora? Você sabe o dia da sua morte? Você sabe o dia da sua partida? Você não sabe. Qualquer momento você pode morrer, pode infartar, uma bala pode bater na tua cabeça. Que se de bala perdida é bala achada. E aí? Então, aí aqui, ó. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que não sabe. E aí? A hora que ele não sabe, então cortará o empregado em pedaços e o condenará a sofrer o mesmo destino dos hipócritas. Eita! O mesmo destino dos hipócritas. Vai sofrer o mesmo destino, meu irmão, daquele que está vivendo hipocrisia. Está vivendo hipocrisia. Ele está até ouvindo uma palavra de exortação, mas ele está sendo hipócrita diante de Deus. Ele está falando, meu Deus, é forte. Tá lá na igreja, lá está ouvindo, meu Deus, é forte. Meu Deus, é forte. Mas ele não está praticando.
Ele não está executando aquilo que ele está ouvindo. Ele está comendo a palavra, está engolindo a palavra, mas está fazendo o que com ele? Não está fazendo nenhuma diferença, porque ele não está praticando. E Tiago fala, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Aí vem aqui agora a condenação, ó, agora a condenação. Então cortará o empregado em pedaços e o condenará a sofrer o mesmo destino dos hipócritas. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. Tá vendo, irmão? Será cortado, será morto. A espada, a foice, vai ceifar ele, meu irmão. Vai ser cortado. Eu não acredito que muitos pastores estão infartando em cima do púlpito. É Deus que está cortando ele para ele entrar na glória. Não. Eu acredito que essa ceifa está passando esses pastores hipócritas. A foice está chegando até eles, acima do púlpito. Está ceifando eles. Estão tendo um mal súbito. Igual o pastor aí que estava aí no motel com a amante. Ele foi ceifado lá no motel com a amante dele. A alma dele, ó, foi ceifado. A alma dele saiu do corpo dele. Imediatamente os demônios vieram buscar ele. Vieram buscar. Primeiro foi julgado diante de Deus. Aí Jesus julgou ele. O juiz julgou ele naquele momento. Os demônios ficou esperando a alma dele. Antes dele ser julgado, a alma dele foi até Jesus para ser julgado. Jesus falou, ó, não vos conheço. Você não faz parte do meu reino. Você não é minha noiva. Então, os anjos lançaram a ele. Os demônios vão agarrar a alma dele, ó. Vai pegar a alma dele, vai sofrer prantos, choro e ranger de dente. A alma dele vai sofrer. Porque isso aqui, a dor que você sente aqui no corpo é a tua alma. Meu irmão, uma agulha, se você apontar teu dedo, você sente dor. Mas vai espetar o dedo de um morto, ele não vai sentir dor, porque quem sente dor é a tua alma. A tua alma vai sofrer prantos e ranger de dente. Vai sofrer. O que sofre é a alma. É a alma que sofre, meu irmão. Os demônios vai pegar a alma dessa pessoa, vai rasgar ele no meio. E a alma volta novamente. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque não serviu ao Senhor como se deve servir. Está praticando todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado diante de Deus. A alma dessa pessoa vai descolar do corpo, vai sofrer eternamente. Deus vai condenar ele, vai condenar a alma dele vai ser condenada. Os demônios vai buscar, vai pegar a alma dele. Daqui, agora é minha, é nossa. Deixa que nós tomamos conta dessa alma agora. Ele viveu uma vida infiel, viveu uma vida desordenada, imoral. Anotei tudo, os demônios vão falar, eu anotei tudo. É nossa. Essa alma é nossa, ganhamos, vencendo até o dia da morte dele. Aí Deus entrega a alma desse servo infiel aos demônios. Aí o noivo chegou para ele, foi condenado. E ali haverá pranto e ranger de dente. Meu irmão, ai, eu chego a ficar, meu irmão, impactado, sabe, meu irmão? Ficar até com certo temor, sabe, meu irmão? Tem que ter temor, meu irmão, diante de Deus. Temos que ter temor. Porque essa palavra vai nos condenar diante do juiz. Meu irmão, eu quero terminar aqui, meu irmão. Tem muitas coisas para falar. Muitos textos para falar acerca de juízo final. Mas eu vou falar muito mais que Deus vai me dar. Deus vai me dar mais inspiração. Meus irmãos, continue sendo justo. Continue se limpando. A Bíblia diz que aquele que é justo seja limpo. Aquele que é limpo se limpe mais ainda. Aquele que é injusto suje-se mais ainda. Deus está entregando ele à imoralidade, ao pecado, e vai sujar muito mais. Então continue praticando a justiça. Continue vivendo em santificação, no temor do Senhor, para que a tua alma não venha a ser condenada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Meu irmão, jejue, ore, busque a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Eu mesmo vou ouvir esse áudio que eu estou falando, essa pregação, porque essa palavra me confronta também. Me confronta. Então ela vai te confrontar. Ela vai despertar o temor em você. Vai acender o temor no teu coração, para que você não venha a ser condenado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.